O meu pai foi cremado em Sevilha, né, no crematório de Sevilha, né, no cemitério de San Fernando, na beira do rio, né, que é um cemitério assim, muito bonito, né? E eu fiquei muito comovido quando descobri esse poema, né? O lugar sem chave. Quem guarda durante a noite a chave do necrotério? Necrotério não tem chave, ele sempre fica aberto, seja de noite ou de dia, numa incessante porfia, no vai e vem interminável do entre e sai dos cadáveres. Na fetidez do serão há sempre alguém de plantão, a mão cansada de abrir o gelado gavetão. E cesse toda a esperança, a mortalha não tem bolso para guardar a poupança. Saibam todos os viventes, semente do inexistente. A vida sempre é de morte, o derradeiro mistério acaba no cemitério. Para o defunto ilusório, que estima o logro do fogo, termina no crematório, na trituração dos ossos, na fumaça que se esgarça e, como um vômito, alcança o céu da desesperança. No céu e sem pássaros. Nasci em 15 de agosto de 1958, cumpri agora 65 anos, né? Gosto da luz, gosto de esporte. Eu garoto fazia alpinismo, surf, jogava bola, como todo mundo, né? Minha mãe era professora, né? E economista, professora de português, inglês, francês. Meu pai era professor de francês para francês. Eles moraram depois da guerra na Europa, né? Moraram em Paris 3 anos, logo depois da guerra. Então eu tenho essa ligação com a Europa desde criança, né? O mundo das letras e das artes é o meu mundo. Eu sou arquiteto de formação também, né? Arquiteto e urbanista. Eu trabalhei com habitação de baixa renda dos 16 anos, 17, quando eu entrei para a UF, né? E eu era trotskista convicto. Eu li o Capital, eu traduzi o Capital para os alunos como se fosse um padre, um homem de religião, porque a arquitetura da UF tinha uma escadaria, eu ficava em cima, eles ficavam embaixo, eu ficava lendo o Capital, porque todo mundo se diz de esquerda, mas ninguém nunca leu o Capital, essa que é a verdade, né? Porque é uma pedreira aquilo, né? E eu fiz parte, né, da Libelu durante um tempo e depois eu simplesmente larguei tudo, fui perseguido pelos meus companheiros, né, dizendo que eu era um alienado. Eu me lembro de um professor meu que eu gostava tanto, me disse assim: você só pensa em literatura, em música e pintura? Você é um alienado, né? Como se eu fosse um pária, né? L'Inventaire de Pierre Solitaire, que é o Inventário das Pedras Solitárias. E tenho outras coisas, essa é a parte mais figurativa assim, do meu trabalho hoje, né? É realmente figurativo, metafigurativo. E estou trabalhando nessa têmpera que está sobre a mesa ali, né? Que é uma têmpera com colagem de papel do Punjab, enfim. E trabalho lá embaixo, no ateliê número 1, em óleo, né? Em tinta a óleo. Ontem mesmo eu terminei e finalizei uma pintura pequena, em pequeno formato. Eu me levanto muito cedo, eu me levanto às vezes 3h30, 4 da manhã, né? Ou venho para aqui, ou vou para o outro ateliê, né? E trabalho até meio-dia, 1h da tarde. Se está sol, eu fico tomando sol, eu gosto de sol, gosto de luz, né? E à noite eu não trabalho, nunca trabalho à noite, né? Eu sou um bicho diurno. Eu tinha esse lado, né, do arquiteto, né, mas eu acabei abandonando mesmo a arquitetura e me dedicando à pintura, porque eu tive tive 2 professores bacanas, o Aloysio Carvão, né, que foi um professor de desenho, bem mais velho, já falecido, e o Sérgio Campos Melo também, mais velho e falecido. E o Sérgio me disse uma coisa que me marcou. Ele falou assim: olha, você já viu um bailarino ou um pianista de excelência que não passe pelo menos 6, 7 horas trabalhando? A pintura é uma coisa manual, né? E as pessoas acham que não, que é uma dádiva,
Picasso aparece, um Picasso a cada 5.000 anos, né? Ele não escolheu ser Picasso, né? Então, realmente o artista precisa fecundar o seu ofício, né? O ofício é uma coisa fundamental. Se você me perguntar assim, qual é a minha frustração, é música e cinema. Eu queria fazer cinema. A minha verdade, eu vi tudo assim, do Kubrick, do Orson Welles, todos os mestres, sabe? Onde é que estão os de Bethany, Léo? Tá tudo ali. Traz pra mim, vou mostrar pra eles. Isso aqui são as ilustrações do livro da Denise, um livro infantil chamado Uma Casa na Floresta, né? Publicado há alguns anos atrás, um livro para crianças. Isso, eu morei durante a pandemia 3 meses nos Estados Unidos, em Bethany, na Fundação Joseph Hernani Albers. Eu vi esse tronco no chão da floresta, porque ele é no meio da floresta mesmo, muito parecido com essa... A fundação é numa floresta, né? Numa fazendinha, né? Muito parecida com o sítio. E eu pintei lá e eu trouxe isso, você imagina? Né? Trazendo avião, isso e outras madeiras eu também trouxe de Bethany, né? A pedra, ela é um elemento solitário, né? E esse lugar, né? Ele era coalhado de lajes e pequenas pedras e grandes pedras também. Isso marcou muito. Tinha um lago e em volta do lago, né, havia uma espécie de colar de pedras, sabe? E às vezes você até enxerga uma coisa meio morfologia de um rosto, né? E é tudo inconsciente, né? Mas aqui eu vejo um nariz, vejo uma boca, né? Então, eu comecei a trabalhar, sempre trabalhei com meu pai, na verdade, né? Desde que eu sou garoto, eu vejo ele pintando, né, ali. Várias vezes eu e minha irmã ajudamos ele a pintar borda, tá cheio de foto aí da nossa de infância. E, crescendo em Paris, ele bem que passou esse amor pelas artes, né? Visitando o Louvre, Orsay, toda aquela coisa. E pronto, fiquei. Eu me formei em História da Arte e aqui estou agora ajudando ele a catalogar um pouco tudo isso, a botar um formato um pouco mais... um olhar do historiador da arte nessa empresa que ele inventou aqui. Um exercício dele, vendo todas as outras combinações com a têmpera e com a aquarela que ele pode conseguir, porque o óleo ele já consegue, ele já é o mestre do óleo. Agora a têmpera, etc, é outra coisa. Ele faz umas camadas, uns relevos, uns destaques de cores que são bem impressionantes e só são conseguidos com a têmpera. Tudo é têmpera, né? Têmpera, tinta óleo é uma têmpera, né? Só que a cola, né, é o óleo de linhaça que depois de oxidado, né, ele é resistente, né? Essa aqui é a têmpera caseína, que é um derivado do leite, né? Mas antigamente, né, os rótulos de cerveja eram colados com cola da base de caseína, que é muito resistente. Antigamente era da natureza. Então você tinha todos os pigmentos naturais, por exemplo, os terra. Esses são naturais, são terras, né? São o preto, por exemplo, o preto de Marte. O que é o preto de Marte? O preto de Marte é a terra queimada, né? A luta da pintura é a luta pela permanência, né? Quer dizer, a pintura quer ser imortal, né? Então, quando a gente vê, por exemplo, os quadros antigos, escurecidos, né? A pintura envelhece também, né? Como nós envelhecemos e morremos, né? Então a pintura dialoga com esse tipo de questão,
Ela sofre com o efeito da luz, né? Mas ela precisa da luz para se revelar, né? Sim. Quer dizer, é uma eterna contradição, né? Mas pinta-se pouco hoje em dia também. Acho que não, é a mesma coisa se perguntar assim, qualquer pessoa pode ser escritor? Não, né? Qualquer pessoa pode ser poeta? Eu acho que o ofício da arte é uma coisa muito pessoal. Como diria o Ray Bradbury, é uma transação solitária. O artista é um animal solitário. Eu acho que a delicadeza mesmo, né? que a têmpera me propicia, a aquarela me propicia, e o óleo não. O óleo é uma tinta mais densa. Mas meu óleo é diferente dos outros óleos, porque eu aplico a caseína também no óleo. Então, o meu óleo, você fala, pintura a óleo, você pensa sempre em verniz, numa coisa vernizada. A minha não, a minha é completamente mate. Eu acho que tem uma coisa de alquimia mesmo, de uma sabedoria que não está no livro, né? É empírica, você vai aprendendo ao longo da vida, né? Você viu que é um óleo mais tradicional, uma coisa mais... Aqui, por exemplo. Aqui, isso aqui já... Ele é bem antigo, esse quadro, aí você sente a matéria dele, né? Ainda resta um pouco de brilho, né? Mas é um óleo com mais matéria, né? Com uma certa... rugosidade, né? Tudo é um cantinho de trabalho, né? Essa compulsão mesmo. Os livros são meus livros, são originais, tá? Isso é um papel indiano, né? São livros, são trabalhos, né? Eu faço esses caderninhos, né? E esse aqui já está concluído. Não, esse aqui falta uma imagem ainda. Está faltando imagem. Então acho que eu vou levar ele para a Espanha agora ou para os Estados Unidos, eu vou concluir lá. Mas isso aqui, por exemplo, são os meus diários que eu escrevo, né? Todo dia eu escrevo. E alguns deles têm imagens, sabe? Tem coisinhas que depois viram pinturas, ou não. Né? Porque as pessoas, elas... É raro hoje em dia alguém escrever um diário, né? Segurar completamente reto como estão todos os quadros atrás. Eu quero ele mais como um retângulo. Isso. Viração um pouquinho mais assim, ao contrário. Aí, pronto, fica. E talvez cruzar a perna. Pintar é que nem uma viagem de trem, né? Mas o grande lance da viagem não é o horário da partida nem o horário da chegada, é o caminho, né? Você está, né, olhando pela janela, né? Isso me encanta. Ele trouxe um drone. Vai voar aqui um drone. Eu costumo dizer que comigo não houve nenhum erro, sabe, de escolha profissional. Eu faço aquilo que eu quero. Eu sempre quis, né? Tem artistas que são atormentados, né? Eu não sou atormentado, né? Eu sou muito mais zen budista, num certo sentido, do que o artista que necessita
ou jorra, né? Ou vomita, né? Como alguns artistas interessantíssimos que têm esse... Né? Eu não, eu sou quase que um homo, sabe? A gente vive um mundo limítrofe, né? O que pra gente é realidade, tem função, tem razão de ser, para a maioria das pessoas não quer dizer nada. Eu fazia foto, né? E quando apareceu a máquina digital, eu comprei uma Sony muito interessante, que ela tinha uma lente desse tamanho, o corpo era fino. Não sei se você lembra dessa, uma das primeiras semi-profissionais e tal. E ela deu defeito, e o defeito era no Capter, né? Eu fui na Sony, né? O defeito era no Capter. E a imagem aparecia distorcida dessa forma. Pedras, né? As minhas pedrinhas, né? E várias delas eu peguei em Jericoacoara, mergulhava, aí ia nadando assim, eu pensava, você vai para casa. Eu trouxe de Jericoacoara algumas, aí tem pedra da Grécia, tem, enfim. E essa pedra aqui era do meu pai, ficava no escritório dele, onde eu vivia, uma pedra vulcânica. Sempre quis ter de volta uma fazenda que de origem de fazendeiros mineiros, né? E, enfim, e um dia a gente veio aqui a esse sítio porque os corretores todos de imóveis sabiam que eles queriam comprar um sítio. O Ledo conseguiu. O sonho da Leda, né? Comprar uma fazenda. Dá o dinheiro. Aí deu o dinheiro, papai aplicou em Banco do Brasil, Petrobras, não sei o quê. E era a época do boom da Bolsa de Valores. E um dia, esse cara, que claro, tinha inside information, ligou para o Ledo e falou assim, vende agora tudo. Eu quero a tua autorização para vender tudo. Aí o Ledo falou assim, não, tá subindo. Eu falei assim, amanhã vai estar subindo, depois da manhã vai cair e um monte de gente vai se jogar pela janela. Como aconteceu. Aí o papai botou o dinheiro no banco, apareceu o sítio, ele comprou o sítio. Tudo isso foi feito no espaço, foi concluído no espaço de 2 anos. Durante a pandemia? Tudo. De 3h30 da manhã até de noite, você pode imaginar o que a gente não viveu, né? Até 6 da tarde, né? Então eu tinha todo o tempo do mundo, né? A obra sempre se valoriza? Mais ou menos. Às vezes a obra passa, vários artistas assim, passam por uma espécie de era do gelo, sabe? Décadas e décadas e décadas. Aí quando morre, aí fica... o negócio Quando morre, imediatamente o preço baixa, porque todo mundo que tem quer vender, achando que vai lucrar, tá? Então não é um bom negócio vender depois que o artista Logo depois, não. O negócio é deixar o morto ficar bem frio, bem gelado. E aí os marchands vão recuperando. Entendi. E pronto, né?
isso aqui é a cor que mais funga no Brasil, mas eu adoro. Então, meus quadros que estão na Europa não tem um ponto de fungo. Os que estão no Brasil, todos têm fungo. Mas que dá na origem da tinta ou na tela? Dá na tela. Se deixar o tubo aberto, dá na tinta. Ah, sim. Eu tenho, assim, vários amigos que abandonaram o ofício, e alunos, eu fui professor, abandonavam o ofício e a história no meio do caminho, sabe? E isso me incomodava muito, porque eu queria transmitir conhecimento. Eu nunca ocultei dos meus alunos a questão técnica, ensinava tudo, era claro e transparente. Porque se vê alguém melhor do que eu, melhor, não é verdade? E tem uma frase do Jean Cocteau que eu acho que resume isso tudo. Ele diz assim: a poesia é muito importante. Gostaria de saber por quê. Quer dizer, o próprio poeta... É uma coisa assim, a poesia é muito importante. Gostaria de saber por quê. Quer dizer, nem ele mesmo sabe, né?